Se você é fã da clássica torta de limão, que mistura o azedinho do limão, o doce do merengue, o crocante e salgadinho da casquinha amanteigada, essa receita é para vocês. E fica de olho, confere cada dica, cada ingrediente e o passo a passo dessa receita que não tem erro e todo mundo ama. Então, gente, aqui eu já peguei um triturador, você pode também usar o liquidificador, tá, gente? Mas eu prefiro usar esse triturador, que eu acho que tritura a bolacha melhor. E a bolacha que eu tô usando aí é a bolacha Maria. No Brasil, eu usava a bolacha maisena, que eu inclusive acho bem melhor. Mas em Portugal a gente não tem a bolacha maisena, então vai a Maria mesmo, que também fica ótimo, tá, gente? E aí, eu não gosto de pôr já tudo no triturador ou no liquidificador, porque eu acho que ainda ficam uns pedaços grandes. Então, vocês vão ver que eu vou colocar, assim, mais ou menos a metade do pacote. Vou bater e depois vou botando aos pouquinhos. Quando a gente põe tudo junto, não bate direito. Ficam uns pedaços, sabe, no meio, e aí é muito chato. E eu tô usando aí essa varinha mágica, que em Portugal a gente chama de varinha mágica, que ela é, tipo, tem várias funções. E essa daí é de triturador e eu adoro. Eu adoro usar ela porque eu acho que tritura muito bem. Melhor do que o liquidificador. Mas no Brasil eu não tinha. E eu usava liquidificador. Olha aí como fica bem pó mesmo. E aí eu vou tirar o que já tá batido, a nossa farinha, né, no caso. Vou separar, vou reservar e vou continuar batendo. Aí eu tô usando 1,5 saco de bolacha Maria, tá, gente? Que a minha forma é de 30 centímetros, se eu não me engano. Então, é uma torta ligeiramente grande, né? Então, a gente vai usar bastante bolacha. Então, mas de bolacha Maria, acredito que um pacote e meio é o suficiente. Não precisa de mais também, para não ficar uma camada super grossa de bolacha. E aí, gente, quando a gente terminar de bater tudo tiver virado farinha já, eu vou pegar a manteiga. Aí eu pus mais ou menos 2 colheres de sopa bem cheias e pus no micro-ondas para derreter. E também pode derreter na panela, como preferir. Eu derreto logo no micro-ondas e adiciono a nossa farinha de bolacha. Só que, gente, é quase que no olho essa da manteiga. Por quê? Porque se você gostar de uma massa muito amanteigada, aí já tem que pôr um pouquinho de manteiga. Eu não aconselho, porque eu acho que a massa fica meio molhada. Mas aí eu adicionei, mas eu ainda vou adicionar mais um pouquinho, porque eu acho que não ficou no ponto, sabe? No ponto certinho. Mas é assim mesmo, dependendo. A bolacha Maria, eu acho ela mais seca. Então, eu acho que ela exige mais manteiga. E quando é a maisena, eu acho que ela é um pouquinho mais úmida, um pouquinho mais fácil de ficar úmida. Então, é isso. Dependendo do tipo da bolacha que você for usar, o ponto é esse aí que eu tô mostrando no vídeo. É aquele ponto que você agarra e consegue manter tudo assim juntinho. Olha, tá vendo? Fica quebradiço, porque é pra ficar, mas se mantém. Então, quando tiver assim, já sabe que tá no ponto. E a gente vai passar pra nossa forma. Essa forma que eu tô usando, gente, é uma forma de fundo removível. Olha aí, eu mostro do lado, que eu acho muito mais fácil de fazer e muito mais fácil de desenformar também quando tem essa alavanca do lado. Mas também pode ser aquelas que só empurram embaixo. Se for o que você tem, não tem problema, tá ótimo. E aí vocês vão ver, gente, que quando eu vou amassando a nossa mistura de bolacha e manteiga, ela vai grudando na beirada e ela vai ficando em pé. Se você estiver fazendo e não estiver ficando nesse formato, não estiver conseguindo ficar em pé, basicamente, essa bordinha, é porque falta manteiga. Então, adiciona mais um pouquinho de manteiga, mistura a massa toda e tenta de novo. Mas aí, como vocês podem ver, por mais que fique quebradiço, por mais que ainda fique meio que se esfarelando, entre aspas, ela fica na borda, tá vendo? E ela se mantém meio que rígida, se pode se chamar assim. Então, já sabe que esse é o ponto certo do nosso biscoito. E que nesse ponto não vai ficar nem tão molhado e nem tão seco, que vai ficar se quebrando de tudo que é jeito. Gente, eu já tinha amassado tudinho. E olha como fica bonito, olha como fica bem certinho, viu? Olha, tá tudo forradinho, tudo bem grudadinho, tudo bem firme. É importante sempre, inclusive no fundo, dar essas amassadas, que é para ela se manter firme, ficar bem sólida. E a gente vai levar
Então, quando tiver tudo assim, levar ao forno a 180 graus. Gente, e fica de olho, porque a bolacha, ela já é assada, né, gente? Então, se ficar muito tempo, ela acaba assando demais e ficando queimada. Então, é assim, rápido. O meu forno é uns menos de 10 minutos e já tá bom. É só até ficar um pouquinho mais douradinho. E é isso. Enquanto a nossa base da torta tava assando, eu gosto de ir fazendo logo o recheio. No Brasil, a gente usava muito gelatina em pó. Eu usava muito gelatina em pó para fazer essa torta. E também, às vezes, a gente nem usava. Por quê? Porque no Brasil, a consistência do leite condensado é mais rígida, é mais firme, mais grosso. E o creme de leite também é bem mais denso. Então, às vezes, a gente só precisava de um pouquinho de gelatina em pó e segurava a torta. Mas, gente, aqui em Portugal é muito líquido o creme de leite. Muito líquido mesmo. E também leva mais limão, porque o limão daqui é aquele limão siciliano que eu vou fazer. E ele é menos cítrico, né? Então, acho que leva um pouquinho mais. Então, acaba ficando muito líquido. Então, aí, vocês viram eu pondo... Foram 5 folhas de gelatina incolor pra hidratar. Ela vai ficar hidratando na água fria. Comum achar, enquanto a gente vai batendo o resto dos ingredientes e separando tudo. Aí, eu pus 2 latas de leite condensado no liquidificador, que é onde a gente vai preparar a nossa mousse, né? Que é a parte do recheio de limão da nossa torta. E essa parte também é super simples, gente. A gelatina sem sabor, ela tem que ficar hidratando por uns 5 minutinhos, só para ela amolecer. Vocês sigam as instruções que vem na embalagem, que vai dar certo. E, gente, aí eu já tinha posto 2 latas de leite condensado. E aí venho e coloco 2 caixinhas de creme de leite. Vocês vão poder ver aí como ele é bem mais líquido, ele parece mesmo leite, assim. Então, por isso que dá importância de usar. Se estiver vendo em Portugal essa receita, tem que ser mesmo aí, no mínimo, umas 5 folhas de gelatina. Se for do Brasil, acho que umas 2 folhas. 3 folhas já tá tranquilo. E aí, a gente vai tirar a água, tirar o excesso de água dessa gelatina para não ir muita água pro nosso mousse, tá vendo? E ela vai estar assim, macia, bem mole, quase que se desfazendo. Mas não deixem por muito tempo ela hidratando, porque realmente ela vai se desfazer, ela vai se misturar na água e não vai ficar legal, não vai mais dar o efeito que era para ela dar, que é o quê? Quando a torta gelar, ela fica firme. Então, vocês respeitem o tempo que diz na embalagem para deixar hidratando, gente. Então, aí tava no ponto certo, ela tá meio gosmenta e vocês só jogam com o resto dos ingredientes, confiem que vai dar certo. E aí eu entro com o nosso ingrediente principal, que é o suco de 6 limões, tá, gente? E aí varia também do gosto da pessoa, porque aqui em casa a gente gosta mais azedinho, mas tem quem gosta mais doce, tem quem gosta de mais azedo. E aí eu tô mostrando pra vocês o limão que eu usei, como eu falei pra vocês, é desse amarelinho. Mas também fica ótima com limão com Tahiti, que é aquele verdinho que a gente tem no Brasil menorzinho. Fica até mais azedinho. E aí, gente, bate bastante no liquidificador, porque quanto mais você bater, mais cremoso vai ficar até com aquelas bolinhas, assim, eu adoro. E, gente, tá aqui a nossa massa, a nossa base, viu como ela ficou meio douradinha, e eu achei até que ela ficou um pouquinho a mais, mas tá ótimo, gente, isso que importa, vai ficar gostoso do mesmo jeito. E aí, gente, eu gosto também de finalizar esse nosso mousse com um pouquinho de zeste, um pouquinho de casca de limão, tá? Não, importante, aqui dica muito importante, não raspem demais, que fique muito na parte branca. É para raspar só assim, vai rodando o limão, não deixa raspar muito da parte branca. É mesmo só a primeira camada de casca. Por quê? Porque senão vai amargar o nosso recheio. E é isso que amarga, às vezes a gente vai comer alguma coisa de limão e fica aquele sabor amargo, é porque pegou a parte branca do limão, que é o que deixa amargo, gente, então já sabe. E aí, pronto, gente, tá pronto, é só bater tudo de novo e jogar todo o nosso recheio, todo o nosso mousse em cima da nossa caminha de biscoito, né? Nossa mistura de biscoito com manteiga. E aí eu pus pra gelar por mais ou menos umas 2 horinhas, porque eu gosto de firmar um pouquinho antes de colocar o nosso merengue em cima. Então, aqui eu tô com as claras. Aí eu tô usando 3 claras,
180 gramas de açúcar e 60 ml de água fria mesmo, gente. E uma dica importante, gente, antes de levar pro fogo, a gente tem que misturar logo a água no açúcar para ficar já bem homogêneo. Não deixar, é importante isso, gente, não deixar para misturar quando já estiver no fogo. Mistura bastante quando vocês verem que já tá tudo homogêneo, que o açúcar já misturou bastante com a água, aí que a gente vai levar aqui ao fogo, tá, galera? E aí a gente vai mexer bastante isso daí e deixa fervendo. Enquanto não ferve, eu pus na batedeira as claras e comecei a bater na velocidade alta, tá? Na velocidade mais rápida. E eu gosto, gente, de colocar sempre meio limão só para não ficar o gosto da clara. Ai, Luísa, mas não tem limão na receita original do merengue. Não tem mesmo, eu que gosto de pôr só para dar um gostinho de limão, se não quiser não precisa pôr. Então eu ponho só um pouquinho, que é para não ter nenhum risco de ficar cor de ovo. Quando tiver fervendo já o nosso açúcar, a gente vai deixar mais uns 2, 3 minutinhos até ele ficar com uma consistência de caldinha. Vai ficar bem líquido ainda, como vocês podem ver, mas já não tá aquela consistência de água. Vocês vão ver que fica assim um pouquinho na colher ainda, meio grudadinho. Esse é o momento de desligar. E vocês também vão ver que quando vocês tirarem do fogo, ele vai começar a engrossar, tá, gente? Ele vai formar e ficar em ponto de fio. A nossa clara vai estar assim linda, maravilhosa, igual uma nuvem. Quando tiver assim, a gente vai adicionar o nosso açúcar com água ainda quente, tá? E vai enquanto tá batendo. Isso é muito importante. Vai jogando aos pouquinhos, sempre batendo na velocidade mais rápida, na velocidade máxima, que é a tua batedeira ou pode ser com fouet eletrônico, com a varinha mágica, também não importa. O importante é continuar batendo, pedir ajuda de alguém se precisar, mas fazer tudo batendo. E vocês vão ver, gente, que ele já vai mudar. Tá vendo que ele já tá mudando de consistência? Ele tá ficando assim um creme, ele tá ficando assim bem aveludado. E é esse o ponto que a gente quer. Mas, gente, a gente vai deixar batendo ainda por uns 5 a 7 minutos. Deixa aí uns 7 minutos batendo direto. Vai fazer alguma coisa pela casa e põe o cronômetro pra ficar batendo aí pelo menos de 5 a 7 minutos, gente. É muito importante, porque vai airar o nosso merengue, ele vai ficar super fofinho. E olha, gente, essa é a consistência. Que delícia, gente. Olha, chega da água na boca só de ver o vídeo. Ele fica super brilhoso. E vocês também, claro, vocês podem usar chantilly. No Brasil a gente usa muito chantilly pra pôr nessa torta. Também, que compra no mercado, também fica bom. Mas a gente tá fazendo merengue aqui porque eu queria fazer mesmo aquela versão mais clássica, aquela versão mais tradicional da torta de limão. Então, vamos de merengue e também que fica ótimo, gente, fica muito bom. E aqui vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu fiz o clássico, né? Aqueles picos no merengue, dá umas batidinhas e fica aqueles picozinhos. E aí também essa parte pode passar o maçarico e fica tostadinho, sabe? Eu acho que fica ótimo e fica super lindo na decoração. Eu só não passei porque não tinha aqui em casa mesmo. Então eu fui mesmo só nas raspinhas de limão, lembrando daquela minha dica do início, que é mesmo só a casca, só aquela primeira camada da casca, não deixando ficar a parte branca do limão, para não ficar amarga nosso merengue. E agora é a parte tensa, é a hora da verdade, a hora que a gente vai desenformar. E olha como essa forma é prática. Só de puxar a alavanca, ela já se abre sozinha e evita que a gente arraste a torta, né? E cause algum atrito aí. E dá super certo. Olha como a nossa casquinha ficou bem durinha. Deu muito certo. Assim, a mãozinha do Miguel aí aprovando a nossa torta. E, gente, olha que lindeza ficou essa torta, gente, com os nossos picos de merengue. E aí, já cortando uma fatia para vocês verem como ficou a consistência da nossa torta. O merengue também fica bem rígido, ele fica bem estruturado. Quando é bem batido, ele não corre o risco de ficar líquido. Então, gente, olha que linda essa fatia que sai do nosso mousse de limão com o nosso merengue. Aí eu tô tirando mais outra fatia pra vocês verem como ela sai super bonita. A minha aí só não ficou mais bonita que eu não cortei com a espátula certa. Mas, gente, olha a cremosidade dessa torta.
Olha isso, gente. Sério. E imagina isso misturado com essa casquinha de biscoito super crocante. E esse aqui é o meu testador oficial. Ele tava ansioso porque ele adora a torta de morango. Meteu logo uma colherada enorme na boca. Mas depois que conseguiu sentir o gosto, já provou, falou que tava muito bom. E quando tem essa torta em casa, ele fica de 5 em 5 minutos pedindo pra comer. Sério, se dependesse dele, todas as refeições eram dessa torta. E, gente, mostrando aí pra vocês mais uma vez a cremosidade e como ela fica bem estruturada. Até pra vender essa torta, ela fica ótima, gente, pra vender a fatia, porque ela fica bem bonita. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita, que vocês façam em casa, façam pra família de vocês e que todos gostem. E vocês já sabem, vou dizer pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. Também para deixar o like, se gostou desse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada e agradecer por ter assistido o nosso vídeo.